maturidade. Tem muralhas que é bênção. Amém? Muralhas que nos protegem, muralhas que nos blindam. Foi citado aqui, quando a pastora Núbia trouxe sobre Oséias, que a irmã lhe leu um versículo, só confirmou ainda mais essa palavra. Em Oséias capítulo 2, todo o contexto foi trazido aqui. Quando Gomer, que é o nome da prostituta que se casou com Oséias, buscava trair ao esposo. Quando eu e você buscamos trair a Deus, buscamos os nossos caprichos e desejos, a Bíblia diz, e não o pregador, Oséias capítulo 2, versículo 6: e Deus colocava espinhos no caminho dela e construía muros em volta daquela mulher. Você sabe o que é isso? É ela dizendo: eu vou trair o meu esposo. É ela dizendo: eu vou trair Cristo, que é o meu noivo. Mas a Bíblia diz que Deus construía muros, ao ponto que ela não conseguia chegar ao propósito do pecado. Do mesmo jeito que algumas muralhas nos distanciam de Deus, quando Deus é o construtor, é Ele que coloca muralhas para que os nossos pecados não sejam concretizados. É Ele que constrói muros e diz: daqui você não passa. Eu te cerco com o meu muro de amor, de misericórdia, de perdão. Então nós temos que orar: Deus, me cerca da tua misericórdia. Deus, faz uma obra em mim. E detalhe: quando o homem é o pedreiro, quando chove ele fica em casa, se ficar doente, a obra embarga. Mas quando Deus é o construtor, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Quando Deus começa uma obra, quando Deus começa a construir muralhas positivas, que é bênção, Ele não fica doente, Ele não dorme, Ele não tem horário de almoço, mas constantemente Ele faz com que as suas muralhas de amor nos aproxime dele. Então nós vemos em toda a Bíblia, irmãos, que Gomer tentava fugir de Deus, do esposo Oséias. Mas a Bíblia fica muito lindo. Além de Deus colocar espinhos, ou seja, ela tinha dificuldades de chegar ao propósito. Quantas vezes eu e você queremos ir para a nossa carne, concupiscência, desejos, e a gente não entende como as coisas dão errado? É porque o construtor chega na obra e diz: vou embargar, não vai dar certo, vou colocar espinho, e ele nos cerca, está na Bíblia, com os seus muros de amor. Aleluia! Então a nossa oração é simples: Deus, derruba os muros que eu mesmo construí. Porque não tem como, irmão, você reformar um lugar é muito mais difícil. Às vezes é mais fácil derrubar e construir coisas novas. E com Deus é como se Ele estivesse dizendo: eu não posso construir em cima da sua bagunça. Primeiro eu derrubo, e eu preciso que você me convide a fazer isso. Porque é o diabo que vem com um trator, uma retroescavadeira e vem bagunçando tudo. Mas Jesus diz: olha, eu sou educado. Além de eu não derrubar, eu quero entrar pela porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que me convidar, eu entrarei, cearei com ele e colocarei em ordem toda a casa. E começarei uma linda reforma, destruindo as muralhas que o seu coração construiu, para que então eu te cerque, eu te envolva com as minhas muralhas de amor. Amém? Isso é Bíblia, irmãos. Então tem muralhas ruins e tem muralhas boas. Das muralhas boas eu citei Jerusalém, uma cidade onde não vai haver nem Bolsa Família, porque não existe desigualdade social. Lá no céu, nem UPA tem, meu irmão, é márito, né? Nem UPA tem, porque a gente não fica doente. Não tem fila do SUS, porque a gente não vai precisar de cirurgias. E lá os muros estão presentes. As muralhas da misericórdia de Deus cercarão os seus justos. Essas são as muralhas positivas. Boas muralhas Neemias construiu. A cidade de Davi, Jerusalém, eram rodeadas de muralhas. Ou seja, que Deus construi em nós barreiras protetivas que vai nos fazer estar no centro da vontade dele. E ele construiu em Oséias 2,6. Gomer tentava, aí Deus dizia: peraí, eu vou colocar cimento na obra, vou construir muro e você não conseguirá cumprir a sua própria vontade. E ela retornava aos pés do seu noivo. Irmãos,
mas existem as muralhas ruins, amém? São as muralhas construídas pelo povo de Jericó. Lá dentro havia muita maldade, muita coisa ruim, e aquelas muralhas precisavam cair. Quais são as muralhas? Preste atenção, que às vezes nós estamos dentro e cercados. Eu vou citar uma que foi falado aqui. A mentira pode ser uma muralha, que a gente constrói e a gente começa a botar bloco, daqui a pouco a gente não consegue nem mais sair. Quanto mais mente, mais a muralha cresce. Mas quanto mais a gente se ajoelha e pede perdão a Deus, Ele derruba, muralhas caem, para que Ele reconstrua a verdade. É como se existissem dois materiais. Um bloco é a mentira, o outro bloco é a verdade. Ou você é um, ou você é outro. Frio ou quente, morno, vomitar-te-ei, diz a Bíblia. Então Deus precisa tirar blocos de mentira e Ele quer tirar todos para começar uma obra como uma construção de verdade. Então tem muralhas que nos aprisionam, tem muralhas, e eu deixei algumas aqui. O materialismo, por exemplo, os nossos bens financeiros. A gente constrói um império em torno da nossa casa. E eu não estou dizendo que é errado não você prosperar, ter dinheiro não só para você, mas para ajudar as pessoas que batem na sua porta. Isso é bênção de Deus. Mas o nosso problema é que às vezes nós construímos muralhas tão edificantes, sabe? A gente coloca cerca elétrica, está tudo bem. Coloca 300 câmeras e diz: olha, eu construí uma muralha tão forte que eu nem mais preciso de Deus. O perigo quando construímos as nossas próprias muralhas é que nós aprendemos a depender de nós mesmos e não mais de Deus. Bíblia, Saul tinha coroa, consequentemente tinha dinheiro para começar uma obra. Saul tinha dinheiro para pagar a diária de 10 pedreiros se ele quisesse. E Saul começou a se esconder tanto dele. Mas detalhe, Deus ainda continuava enxergando. Deus é de tanto que permitiu Davi tocar na orla do vestido e rasgar. É como se Davi estivesse dizendo: se a gente estivesse brincando de esconde-esconde, seus muros são muito baixos. Seu dinheiro não resolveu, seu recurso não resolveu. Você tem milhares e milhares de soldados à sua disposição. As muralhas têm cerca elétrica, tem arame farpado, mas você está visível aos olhos de Deus. Ao ponto de, se eu quisesse tirar a sua vida agora, a sua muralha que construíste em torno de si mesmo não resolveu de nada. Mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. Por misericórdia, Davi não toca em Saul. Mas Saul constrói. Vocês estão entendendo a muralha que Saul construiu? Foi uma muralha, irmãos, que se fosse nos dias de hoje era milhões de milhões de milhões. Mas não são o nosso dinheiro que nos protege do mal. Ainda continua sendo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu orar tem que acabar. É de tanto que Deus vai esconder Davi dentro da casa de Saul. Saul que queria matar. É como se estivesse dizendo: Davi, eu sou dono do ouro e da prata, e às vezes eu uso as muralhas até do seu inimigo. É o teto de Saul que vai te dar de comer. É o teto de quem quer te matar, que vai te nutrir. Então há muralhas construídas pelo inimigo, mas Deus colocou Davi lá e cuidou dele. Isso é muito forte. Sai correndo, meu Deus. Então existem muralhas como os nossos vícios, os nossos pecados, depressão. Cada um tem a sua muralha. Vocês estão entendendo? Aquilo que mais te dói. Às vezes você diz: não, eu quero construir muralhas que eu não quero mais falar com ninguém. Eu não quero nem mais dar a paz do Senhor. Quando a gente começa a se isolar do corpo de Cristo, significa que a nossa muralha está com tanto cimento, com tanta construção, está tão grande que esse é o principal sinal. A gente começa a se isolar do mundo. A gente começa a construir muralhas ao ponto de não mais se relacionar com o nosso irmão. Todo mundo é falso. Eu abro a porta da minha casa e depois falam de mim. Isso não provém de Deus. Igrejas são feitas de pessoas e pessoas se decepcionam. Mas o perdão tem que habitar no nosso coração, porque perfeitos não existem. Se existe uma igreja perfeita, quando eu chegar lá, se tornou imperfeita, porque imperfeitos somos. E a vontade de Deus é que barreiras que nós construímos
construímos sejam caídas, sejam destruídas e sejam derribadas, porque não é da vontade de Deus que a gente se isole. E se isso acontece com a gente, pode ter certeza. Essa parte sobre mentira é muito forte. Às vezes a gente mente em coisas poucas. Tem uma pessoa na feira e diz assim: me dê uma esmolinha. Eu sei que eu e você às vezes não quer dar, a pessoa vai usar, né, para alguma coisa ruim. A gente fala, mas o que a gente diz com dinheiro no bolso? Eu tenho. Pelo amor de Deus, mano. Dá vontade de dizer assim: o que é esse 5 conto aí? Diga que não quer dar, né? Fala a verdade, né? Hoje mesmo me pediram, eu só tenho um Pix, mas daqui a pouco eles vão dizer aqui o QR Code. A gente fica com medo. No posto de gasolina já tem. Aí fica com medo, né, mano? A pessoa diz: eu só tenho um cartão, aqui a maquininha. Enfim, meus irmãos, para descontrair. Só que a gente percebe que o nosso Deus é um Deus que é ciumento. E Ele tem acesso a todas as áreas da nossa vida, amém? Porque se a gente construir muralhas de mentiras, a gente vai acabar se isolando e não é da vontade de Deus. Para encerrar, irmãos, a Arca da Aliança foi utilizada após abrir o Jordão para dar 13 voltas. Eu sempre pensei a vida toda, e tenho certeza que outros pregadores também falaram, que não foram 7 voltas em 7 dias, mas em 6 dias, 6 voltas. E no 7º dia, 7 voltas, totalizando 13 voltas em torno da muralha. Detalhe, nesse período eles ficaram em silêncio, porque tem batalhas que nós não vamos ganhar com os lábios. Tem batalhas que a gente não vai precisar gritar, discutir, se defender. É o Senhor que pelejará a nossa causa, é o Senhor que advogará a nossa causa. Então, às vezes, o silêncio é sempre a melhor resposta. Não é discutindo que se resolvemos as coisas, porque em silêncio eles ficaram, mas também tem a hora de falar. Aleluia. Nós não podemos falar quando é para calar. Eclesiastes 3, tem tempo para todas as coisas. E também não podemos silenciar quando o Senhor diz: agora eu quero que tu pregues, quero que tu cantes, quero que fale do meu amor. Então Josué ordena o povo, ficou em silêncio, ficou, mas agora vamos gritar e muralhas cairão. A Arca da Aliança, irmãos, que é aquela que Moisés instruiu no livro de Êxodo, que dentro tinha as tábuas da lei, tinha o maná. O horário já estourou, mas você vai prestar atenção e a gente finaliza. Ela estava, irmãos, também ali em volta e representava a presença de Deus. O problema é quando nós pegamos a Arca da Aliança, que era um objeto que, por mais que a Shekinah de Deus descia na tampa do propiciatório, onde tinha 2 querubins com asas cobrindo o rosto, por mais que aquele objeto realmente manifestava a glória de Deus, a gente tem que tomar cuidado para não transformar até uma Bíblia, irmãos, como um amuleto. Eu vou desprovar aqui na Bíblia. Você vê que essa mesma Arca da Aliança, que perceba, não foi o grito do povo. Não existe esse microfone todo, essa boca de trombone, como diz, né? Para derrubar muro. Primeiro que foi a mão de Deus. Deus utiliza da nossa voz para que almas sejam curadas, mas há do pregador que acha que prega e do cantor que acha que cante, não. Somos apenas instrumentos por misericórdia, mas é o Senhor que opera, que cura, que faz. Somos apenas o cano. A água que joga para a vida eterna é Jesus. E a Arca da Aliança ali presente, irmãos, foi responsável para representar a presença de Deus. E os muros, o que, irmãos? Cair. E você já sabe, tem muros que precisam cair para que outros sejam levantados. E aí cada um tem os seus muros. E quando Deus derrubar, Ele não quer deixar o quartinho da bagunça não. Amém, irmão? Todo mundo sabe que cada um guarda no quartinho da bagunça. Chegar em casa, põe a mão na consciência e diz: Deus, eu sou 99. O Senhor me aceita? Aceito e te amo. Mas vamos trabalhar no 1%. Amém? Então a Arca da Aliança, irmãos. A Arca da Aliança. Agora, que muralhas caíram, fez com que lá na frente Ofni e Finéias traz a Arca da Aliança, achando que ia ter o mesmo resultado. Porque às vezes nós vemos ali a presença de Deus. Por exemplo, vem para o culto, carrega uma Bíblia debaixo do braço, como se fosse a Arca da Aliança, e acha que só a palavra assim é suficiente. Não, guardei a palavra não debaixo do braço, mas no meu coração, para não pecar contra ti.
presença de Deus, ele cai e morre. Porque dá para viver sem amigos, sem fama, sem dinheiro, mas sem a presença de Deus não dá. E quando você olhar para essas muralhas que caiu, nunca desassocie que foi a presença de Deus que derrubou. Então, para que muralhas caiam na nossa vida, que a gente convide a presença, que a gente amanheça dizendo: bom dia, Espírito Santo, eu quero a tua presença, porque não é o meu grito que vai derrubar muralhas, mas é a tua arca, é a tua presença. E não só isso, mas juntamente com a presença, eu te entregar a chave da minha casa, a chave da minha vida, e na totalidade o Senhor fazer uma reforma em mim e o teu nome ser glorificado. Amém? Você fica de pé, a gente já ora. 13 voltas, muralhas caem, eles conquistam a terra, queima tudo, e agora Deus manda ele ir para uma terra chamada Ai. Só que Josué ganhou a primeira batalha, amém? Você estava comigo e viu que as muralhas caíram e o nome de Jesus foi glorificado. Você já sabe, pôr a mão na consciência, quais são as muralhas que eu construí, que eu financiei. E detalhe, irmão, olha que forte isso aqui, meu Deus, isso aqui veio do céu, agora vem, chega, me deu um, sabe, tá aqui, mas eu não vou guardar para mim não, que é para Deus mostrar também. O problema é que as muralhas que nós construímos é com o dinheiro que a gente diz: eu não vou dar na igreja não, eu vou ligar pastor. A gente pega o recurso que é para patrocinar o reino de Deus e patrocina coisas que nos distanciará dele. A gente paga, irmãos, a gente compra recursos e coisas que vai nos distanciar do amor de Deus. Então, que os meus recursos e os seus sejam para glorificar a Jesus. Para encerrar, eles vencem a batalha. Aí agora Josué talvez se acostumou. Venci uma, vou vencer duas. A cidade, oh glória a Deus, abençoe. A cidade agora era mais simples, poucos homens, cidade chamada Ai. E aí ele diz: ó, vá apenas 3.000 homens. Nem consultou a Deus. O problema, quando a gente derruba algumas muralhas, é que a gente acha que só tinha aquela. O problema, quando a gente vence uma batalha espiritual, uma luta de uma área da nossa vida, a gente acha que a gente só tem muralha financeira, tem sentimental. A gente acha que só tem duas: financeira, sentimental, tem familiar, tem ministerial. E o problema, quando vencemos algumas batalhas, é que pensamos que não precisamos mais de Deus. Ei, na cidade de Ai, eu não vou falar com Deus não. Vá 3.000, que são tão pouquinho que não vai